Olá, galera. Eu sou Era da Era Palestras e Curso, uma nova era na área da gestão matemática. Em outros vídeos ou em outro vídeo, eu trouxe os conceitos básicos da estatística descritiva, 4 vídeos, aulas sobre tabelas de frequência com variáveis discretas, que são aquelas inteiras, são quantidades inteiras. E aí, neste vídeo e mais 3, eu vou trabalhar com, para vocês, com variável quantitativa contínua. Era que essa variável contínua são aquelas que apresentam, tá vendo? Vírgula. Pode existir ela inteira? Sim, mas de certo modo vai aparecer sim elas com decimais, como altura, peso. Neste caso aqui, está tratando de dados, né? Que esses dados aqui, esses 25 dados, que são chamados de tempos, chamado de tempo, né? Representa o tempo para a carga de um aplicativo, ou seja, você baixar lá um aplicativo num sistema compartilhado, tá ok? Então, esses são os tempos, 5,2, né? Que aqui no caso é em segundos ou minutos, tá? Isso, né? Horas, sei lá, mas geralmente segundos e minutos. Tá ok? Então, a gente vai completar uma tabela que está do outro, né, no outro slide, porque aqui não dá, sobre a variável tempo, que nesse caso aqui está representado como variável contínua, porque nem sempre todas elas vêm inteiro, geralmente é até o inverso. Bom, para montar uma tabela de dados contínuos, de variáveis contínuas, eu preciso ter um cara chamado amplitude, um cara chamado número de classes e calcular um cara chamado amplitude de classes. Lembre-se que existe uma coisa chamada ROL. O que é o ROL? É organizar os dados em forma crescente ou decrescente, ou seja, do menor para o maior ou do maior para o menor. O que isso faz? Isso facilita ter os dados depois, mas hoje com aplicativos, quando você já insere os dados em um sistema, num aplicativo, ele já vai colocando em ordem. Então vai dar para a gente fazer esse caso aqui sem colocar em ROL, tá bom? Bom, o que é amplitude total? Amplitude total é você pegar o maior valor apresentado na tua amostra, que aqui é 8,9, menos o menor valor, que neste caso é o 4,8, certo? Então, essa diferença entre o maior valor dos dados aqui da amostra menos o menor valor é que vai dar para a gente o que é chamado de amplitude total. Para que serve a amplitude total? Olha, nós precisamos calcular esse número, né, essa amplitude da classe, nós precisamos dele. Tá vendo que aparece aqui? Bom, o que nós precisamos também para calcular a amplitude da classe? Nós precisamos o número de classes. Então, é assim, eu tenho lá os dados de uma pesquisa, e aí eu preciso saber quantas classes esses dados vão ser distribuídos. Quanto mais classes, mais preciso, melhor serão os resultados da pesquisa. Mas às vezes não dá para você ficar fazendo tantas classes, principalmente que a gente está aqui buscando os fundamentos disso, porque na prática você vai usar um Excel ou um software da área de estatística. E como é que se calcula o número de classes? Você vai pegar o número de elementos, que são 25, e vai extrair a raiz dele. Isso é o número de classes, ou seja, na minha tabela vão ter 5 classes. Lembra? A gente já viu que é isso em outro momento, mas aqui, claro, nós vamos repetir. Então, eu vou pegar o 4,1, dividir pelo número de classes, que é 5. Então, 4,1 dividido por 5 dá 0,82. Então, se aproxima sempre para o maior valor. Ok? E é isso que foi feito. Então, eu vou ter na tabela 5 classes e esse intervalo de classe, quer dizer, a amplitude da classe é de 1. O que significa isso? Por exemplo, se aqui o meu menor valor da tabela é 2, fechado em 2, e o próximo então vai ser 3. Por que 3 era? Porque a amplitude da classe é de 1. Entre 2 e 3 a diferença tem que ser de 1. Se fosse 2, teria que ser aqui, 4 e assim por diante.
Tá ok? Vamos lá para o nosso exercício, para a nossa tabela. Então, eu trouxe aqui novamente os dados para eu, né, com vocês trabalhar aqui. E aqui a gente vai preencher essa tabela. Deixa eu mudar a cor aqui da tinta, vou colocar uma cor vermelha mesmo. E aí a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, vocês lembram que lá, qual era mesmo a amplitude da classe? Que a gente chamou de quem? De K. A amplitude é 1. E o que, que a gente disse lá? O que, que a gente calculou? O K. O K é o quê? O número de classe, que deu quanto? 5. Volta lá no, né, no slide e veja. Ou seja, aqui são 5 classes. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Em linhas. São 5. Era, mas se desse 6, colocaria 6 classes. Ah, mas se o último não tivesse elemento nenhum, a gente podia tirar. Não teria problema nenhum. E aí a gente faz o que? Olha lá, lembra que eu falei que a amplitude da classe é 1? É isso aqui, ó. Entre 4 e 5 a diferença é 1, ó. 5 e 6. Mas por que aqui começa com 4 e termina com 5, depois o 5 aparece aqui na próxima, o 6? Porque é assim mesmo, ó. É fechado em 4 e aberto à direita. Fechado à esquerda e aberto à direita. Aí esse cara que é aberto, ele desce aqui como sendo o limite inferior da classe, né? E ele vai ser contado aqui. Mas aqui não tem 4. Perfeito. Por quê? Aqui a gente coloca os valores inteiros. Então, aqui o menor valor é o 4,8. Né? Então, eu vou começar com 4, não vou começar com 3. Não tem nada a ver com 3 nessa história. Eu não posso começar com 4,8. Certo? É sempre com o número inteiro. Até mesmo porque deve ter aqui até talvez um valor menor do que, não sei, mas se tivesse, eu vou ver aqui, ó, 4,8. Se fosse 3, seria 3 aqui. E aqui seria 4 nesse caso. Tá certo? Bom, e essa coluna aqui? Essa coluna é da quantidade de valores. Ou seja, tempo no intervalo, 4 inclusive, e 5, quantos tem aqui? Olha lá, tem 1, 2, cadê outro com 4? Ó, 3. Tem mais algum com 4? Não. Então, por isso que aqui é 3. Vamos preencher essa daqui, ó, entre 5 e próximo de 6. O 6 não entra aqui, entra 5 e próximo de 6. Quanto tem aqui, ó? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais algum? 7, 8, 9. Tem 9 valores que se encaixam aqui. Como assim era? Que começa com 5 e se aproxima de 6. Não pode ser 6, porque aqui é aberto, ó. Esse é aberto. Então, tem 9 dados nessa pesquisa, 9 tempos que se encaixam neste patamar, nesta classe. E aqui é 6 por quê? Porque, olha, todos aqueles que têm o 6, 6, alguma coisa, até próximo de 7. E aqui tem 6 tempos que estão aqui, que se encaixam nesse intervalo. E aqui começa com 7, lembra? Aberto aqui e aqui vai ser fechado. Aqui são aqueles valores que tem 7 na sua parte inteira e próximo de 8, não entra o 8. Então, vai entrar o quê? Vamos ver aqui, ó. Vai entrar o 7, esse 7 que vai dar 1, mais quem? Ó, esse 7,3, então são 2. Então, aqui, por isso que é 2. Vamos preencher aqui? Entre 8 e 9, inclusive o 8. Mas se tivesse 9 ali, a gente tem que abrir uma outra classe. Tá bom? Porque aqui é aberto. A não ser que ele termine e seja fechado. Isso pode acontecer, isso depende das regras, das normas, daquilo que foi contratado. Tá certo? Para desenvolver aquela pesquisa. 8. Então, todos que têm 8 na parada. Olha lá, uma aqui, 2, mais quem? Tem mais 8? Tem, ó, tem aqui 8, 3, 4, 4, 5. São 5 tempos que se encaixam exatamente nesse tempo de entre 8, inclusive, e o 9. Pronto. Essa parte dos valores, chamado valores absolutos, que é a quantidade de tempo em cada um desses intervalos, quando a gente soma isso aqui, isso é somatório, isso aqui vai dar 25. Então, aqui, se você somar, tem que dar 25.
E aí nós vimos outras tabelas nas variáveis discretas que tinha mais coluna. A gente vai chegar lá, tá bom? Aqui é frequência e porcentagem. Lembra da porcentagem? Aqui é o símbolo de porcentagem. A gente quer saber esse 3 desse todo representa quanto por cento? Como é que a gente faz? 3 dividido por 25, ok? E multiplicado por 100. É assim mesmo. Aqui não está era, mas não tem problema. Então, quando você multiplicar 3 vezes 100 dividir por 25, simplifica, usa a calculadora. Isso aqui corresponde a 12%. Certo? Olha lá, 9 sobre 25 vezes 100, que deu os 36%. E esse era, olha lá, 6 dividido por 25 multiplicado por 100. Lembra para transformar em porcentagem. Ok? Esse valor 6 por 25 multiplicado por 100, ou 6 vezes 100 dividido por 25, tanto faz, isso corresponde a 24%. Olha lá, 2 era 2 sobre 25 vezes 100. 2 sobre 25 dá 0,08, que multiplicado por 100, 8%. 5 sobre 25 dá 1 sobre 4. 1 sobre 4, tá certo? Opa, 1 sobre 4. Deixa eu ver aqui que tem um... É isso mesmo, tá? 1 dividido por 4, ou 5 sobre 25. Tem um erro aqui, tá? E aqui vai dar, ó, 5 por 5 dá 1, 25 por 5. Ah, tá, é 5, tá bom? E aí, 1 dividido por 5 é 0,2. 0,2 vezes 100 deu o quê? Deu os 20%, tá ok? Tá certo? E aí, quando você somar 12 mais 36 mais 24 mais 8 mais 20, tem que dar quanto? O 100%. Por quê? Os 25 corresponde ao quê? Ao todo. O todo em porcentagem é 100%. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Retoma o vídeo, vai pausando. A gente vai ter mais vídeos sobre variáveis contínuas. Então, deixa lá seus comentários, suas críticas, suas sugestões, lá em comentários. Inscreva no meu canal, quero colaborar muito mais. E dá um like lá, não esquece de ir até o final no sininho, tá bom? Até o próximo vídeo sobre este conteúdo ainda.